Aliança de amor. O mundo tem feito de tudo para derrubar a sagrada instituição que é a família. Todos querem relativizar a aliança que é feita diante da presença do Senhor. Muitos desprezam a bênção que é ter uma família saudável e temente ao Senhor, o nosso Deus. A tecnologia tem roubado a comunhão entre os familiares. O pecado tem adentrado nas casas e tomado os adolescentes com drogas, vícios e prostituição. Satanás tenta a vida dos esposos com pornografia e adultério. Satanás e seus demônios fazem de tudo para haver confusão, brigas e divórcio, que, aliás, virou uma coisa até comum mesmo dentro das famílias cristãs. Misericórdia, não era e não é para ser assim. A família, ela foi idealizada pelo Senhor, o nosso Deus. Foi o Senhor quem implantou essa ideia em nosso coração. Muitos têm desprezado a família, mas vai chegar uma hora que todos vão precisar dos seus familiares, seja na hora da enfermidade, na hora de um aperto financeiro ou até de um aperto espiritual. Então, valorize a sua família. Família é bênção de Deus. Eu sei que tem problemas, que às vezes não é fácil, mas Deus nos ajuda em todas essas situações. Hoje, em nossa devocional, vamos falar da única família que Deus salvou no meio de um juízo sobre a terra, a família de Noé. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Pastor Clodoaldo aqui, em mais uma devocional, personagens bíblicos. A de hoje o tema será Aliança de Amor. Vamos ler o texto bíblico de Gênesis, capítulo 6, 17 a 18, e o capítulo 7, versículo 1, que nos fala da família de Noé. Diz assim, olha: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Capítulo 7, 1 diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Irmãos e irmãs, como já falamos aqui a respeito de Noé, ele viveu em uma época que a humanidade estava totalmente depravada. Deus se arrependeu de ter criado o ser humano e iria agora destruir tudo e todos. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Era justo, temia o Senhor e andava com Deus. E por isso o Senhor o usou para recomeçar tudo de novo aqui na terra. Deus deu a ele uma tarefa dificílima: construir uma arca, um barco enorme para salvar tanto a ele como a sua família e os animais de cada espécie. Deus então fez uma aliança com Noé. Ele e a sua família seriam salvos, mas teriam que obedecer e fazer essa grande arca, um serviço que, pasmem vocês, demorou mais de 100 anos para ser concluído. Será que nós teríamos esse tipo de obediência? Trabalhar durante 100 anos somente com uma promessa de que tudo iria ser destruído? E será que seríamos ainda capazes de convencer nossa família a tanto trabalho? Sim, porque seus filhos o ajudaram a construir a arca, o lugar da salvação daquele juízo que viria sobre todos. Imagino que muitos riram de Noé e todos os seus familiares, mas depois viram que tudo era muito sério. O que quero enfatizar nessa devocional de personagens bíblicos é a vida dessa família abençoada que resolveu obedecer ao Senhor nosso Deus. Tudo porque o patriarca era um homem justo e fiel a Deus. Essa família honrou o seu pai. Noé foi capaz de influenciar sua casa para obedecer ao Senhor. E por conta dessa obediência, a humanidade foi recomeçada. Graças a eles nós estamos aqui. Com isso, nós podemos refletir sobre a necessidade de criarmos nossa família debaixo dos princípios bíblicos, em obediência e em amor ao Senhor, o nosso Deus. Sua família conhece a Jesus?
Você tem testemunhado com palavras e com a sua vida aos seus familiares? Hoje em dia, deixamos muita coisa de lado em nossa família. Levamos os filhos na igreja quando eles querem. Não exigimos postura, muitas vezes não se exige caráter e conduta das crianças, até porque muitos pais não vivem a verdade do evangelho. Então, como haverão de cobrar seus filhos? A Bíblia é muito clara em relação à família. Deus é o Senhor da família. Ele tem aliança com a família. Casais, marido e mulher, filhos que obedecem e honram os seus pais para que possam viver bem nessa terra. Não é essa loucura, essa balbúrdia que nós temos visto hoje em dia. Por isso, invista mais tempo de qualidade com a sua família. Tenha mais carinho, tenha mais amor. Largue de lado essas tecnologias que têm roubado você da sua casa. Ensine a Bíblia aos seus filhos. Não brinque com as coisas espirituais. Elas são muito sérias e do lado maligno podem vir para destruir o seu lar. Aliás, desde lá a primeira família, que Satanás tem uma gana para destruir os casamentos e os lares. Então vigie, ore por seus familiares, abençoe seus filhos, honre o seu matrimônio, viva em comunhão com Deus, procure viver de forma justa e honesta, ensine a sua família o valor de estar na presença de Deus, seja você o marido ou a esposa. Assuma a responsabilidade da aliança do seu lar com o Senhor. A nossa família foi um presente de Deus, então honre esse presente. Tome conta direitinho, porque o Senhor te pedirá contas da sua família. No que depender de você, faça o possível e o impossível para a sua família conhecer a verdade em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Senhor nosso Deus, aqui nós vimos, ó Pai, como a família de Noé o ajudou, Pai, e assim, Deus, nós precisamos desse temor dentro da nossa casa. Obrigado porque podemos aprender com ele que ele influenciou a sua casa e que a família resolveu obedecer ao Pai e obedecer ao Senhor também. Então, Jesus, que o Senhor possa nos ajudar. É um desafio, Pai. Hoje a tecnologia tem nos roubado da esposa, dos filhos. Ó Deus, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, repreender isso. O mundo tem influenciado tanto, Pai, tantos problemas na área sexual, na área financeira, na área espiritual. Meu Pai, é tanta luta, é tanto sofisma, é tanta mentira, é tanta seta, é tanta flecha que a gente não sabe nem o que falar, Pai, para que as pessoas estejam mais alertas diante da presença do Senhor. Mas que a nossa família, cada um de nós aqui, Pai, que temos ouvido as devocionais, cada um de nós venhamos a ter a responsabilidade, meu Deus, em nome de Jesus, de cuidar bem da nossa família, de orar pelos nossos familiares, abençoá-los e colocá-los diante da sua presença e das suas mãos. Que nós possamos ser usados por Ti para influenciar a nossa família, para eles aceitarem a Jesus, obedecerem aos Teus mandamentos, seguirem os princípios da palavra de Deus. Assim nós oramos, pedimos a Tua bênção nesse dia sobre nós, sobre a nossa família. Honramos o matrimônio, honramos nossos filhos e vamos honrar nossos pais e honrar a sua palavra que nos manda abençoar a família, porque é com a família que o Senhor tem uma aliança de amor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, glória a Deus, que Deus possa abençoar você e a sua casa e a sua família. Deus nos ajude a criarmos a nossa família debaixo do temor e da santidade de Deus, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui todos os dias, 6 horas da manhã, devocional bíblica, personagens bíblicos. Então, convido você a participar com a gente todos os dias aí. Chame mais pessoas, convide mais pessoas, compartilhe os vídeos para que elas possam ouvir a mensagem do Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua casa, a sua família. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.